Tati do Paulo. Tati. Marcos de Silene. Marcos de Silene. E os filhos. Boa noite para todo mundo. Foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. Lilian. Lilian. Que bom, Lilian. Cleison. Cleison. Marcos, boa noite. Boa noite, Marcos. Karina. Karina. Boa noite. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo. Oh, que solidão. Brenda. Terceiro dia. Brenda. Encheu-se de flores e a rosa vermelha Miriam Schweitzer. brotou. Miriam. A mais bela do décimo. A Tati já compartilhando. É isso aí, Tati. Vamos compartilhar. Mídio, boa noite. Boa noite, Miriam. Tio Jorge. Fala, Jorge. Estamos na área. E se você quiser, será uma flor. Vivo, vale a pena. Agora seu sangue vertendo. Thaís. Thaís. Bem-vindo, Thaís. E 17. E o Henrique. E Henrique. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Gilberto. Gilberto Schweitzer. Dos vales a rosa pissaram até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Tia Lisete. Zete. Se você quiser, A mídia compartilhando. Aí mesmo. Vamos compartilhar. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive Sou Oswaldo, Dona Edna. Oswaldo, Dona Edna. e se Casal 20. Isso aí. será uma flor. Nos últimos dias, nós entregamos aos nossos leitores ganhos de 60% em questão de Cheguei a 60. Eu peço o botão errado aí. Oswaldo, boa noite. Boa noite, Oswaldo. Tânia. Ana. Deus enviou seu filho João Alves. amado, João Alves. Boa Gilberto. noite, João. Gilberto Arrino. salvar. Janaína Borba. Janaína Borba. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Na cruz morrer. Seu Carmelito, Dona Marina. Sou Carmelita e Dona Marina. Bem-vindos. Queridos irmãos. Ressurgiu e vivo. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio.
Janaína já compartilhou. Janaína já compartilhou. Isso aí, Janaína, vamos compartilhar. Dona Graça, senhor Ari. Graça e Ari. Deus abençoe vocês dois. Júnior. Júnior, a nós aí, Júnior. Nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, Marleia Ferreira. Marleia Ferreira. Bem-vinda, Marleia. A Thalita e o Elvis com a Dona Gracinha. Thalita e Elvis, família reunida. Deus abençoe vocês. sem medo então. Alex Mafra. Alex Mafra, bem-vindo, Alex. O Vonei, o Júnior. Dona Noemi. Alô, Júnior. Chega-te, Júnior. Deus te abençoe. Eduardo. Fala, Eduardo. Michele Freire. Michele Freire. Isso aí, Michele. Nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Meus irmãos, tem pessoas que não aparecem aqui, tá? Tem muita gente. Então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Aqueles aparecendo, a gente vê, fala. A Janaína falou. Hino abençoado. Me lembro minha infância, meu avô Belo da igreja Petirã em Itapema. Luiz de Carvalho foi uma bênção. Sou Augusto. Fala, Augusto. Muy cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite de haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale. Joãozinho. Fala, João. Joãozinho. Regiane. Regiane. Rose. Rose. Salam aleikum, Rose. Paz no vale pra mim. A Michele está pedindo oração pelo Misael, o irmão dela, para que ele permaneça firme com Deus. Estaremos orando, Michele, pelo Misael, para ele permanecer na rocha, que é Cristo. No horizonte além Misael. e mostrar todo vale em flor.
presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, Senhor. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então ao culto de oração e estudo bíblico da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós, na tua santa presença nesse instante, reunidos aqui, ó Deus, por tua graça e misericórdia para cada um de nós, e assim, ó Deus, também pela palavra que está em nossas mãos. O Espírito Santo que tem nos orientado, nos abençoado, iluminado através dela. Que ele venha, Senhor Deus, nos influenciar através da tua palavra, que possamos assim, ó Deus, crescer espiritualmente no conhecimento, na prática e no exercício cotidiano diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar o nosso padrão de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a conseguir ver coisas na tua palavra que muitas vezes não conseguimos. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos realmente viver conforme a tua soberana e digna vontade revelada nela. Abençoe todos nós que estamos, ó Deus, nos assistindo nesse momento. Nesse momento também clamo a ti, ó Deus, pela vida do Israel. Toma ele nas tuas mãos, cuida dele, para que ele continue firme, Senhor Deus, sentindo a tua santa presença em seu coração. Esteja com todos aqueles que necessitam de ti, ó Pai. É o nosso clamor nesse instante. Orienta-nos, abençoa-nos e fortaleça-nos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar 2 versículos da carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Aliás, 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, a nossa tema de hoje, nós vamos colocar da seguinte forma: a nossa história na cruz. Sim. Se você olhar para aquela cruz, olhar para aquele monte da caveira, você vai observar que a nossa história está lá. A cruz é um fórum de restauração, meus irmãos. A cruz é o fórum de restauração da nossa história com a glória de Deus. Por isso a história da cruz tem relação direta e profunda com a minha própria história, com a nossa própria história. Ela é o tratamento de Deus para a nossa natureza pecadora. Sim. Nesse momento nós temos que aprender isso. Que aquela cruz representa o tratamento de Deus para a nossa natureza pecadora. Assim, a sua morte tem 2 aspectos marcantes naquele momento. Primeiro, ele nunca pecou. Não deveria morrer. Jesus nos substituiu a fim de apontar para o lado vicário e o outro inclusivo, que fala do aspecto legal. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz através desse texto. Bem, como nós vimos, se nós olharmos para a cruz de Cristo, se nós olharmos para o monte, para aquele estado final da vida de Jesus aqui na terra,
e olharmos para aquela cruz, nós vamos ver que a nossa história está lá sobre julgamento. É lá naquela cruz que Deus vai tratar da nossa história. É lá naquela cruz que a história da humanidade se define. Desde o Velho Testamento até nesse momento crucial, a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida, a nossa história, a vida da humanidade vai entrar ali para um acerto. A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto, meus irmãos, que existe um encontro marcado. Sim. A cruz é um encontro marcado para todos nós. E foi e será para todo aquele que realmente precisa de Jesus Cristo na sua vida. A cruz, o monte, é um encontro marcado. Deus marcou um encontro com a humanidade. Se você pegar a história da Bíblia do Velho Testamento, você vai ver Deus tratando o homem de várias formas. Deu a lei para que a lei realmente revelasse em que estado estava o homem. Baseado naquilo que Paulo nos ensina, o homem está morto diante da lei. A lei mata o homem porque ela diz que o homem é pecador. E diante disso, portanto, Jesus vem à terra, cumpre a lei. Agora, quando chega nesse momento da cruz, a lei exige dele não somente aquilo que ele já tinha feito. O cumprimento do amor ao próximo, o cumprimento de não ter outros deuses diante de si, de honrar pai e mãe, que nós aprendemos tudo isso na vida dele. Todos os 10 mandamentos você vai encontrar na vida de Jesus Cristo. E ele cumpriu tudo, perfeitamente. Ele chegou a dizer que não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. Ah? Mas chegou agora nesse momento, a lei tem uma exigência séria. Foi nesse momento que Deus quer que a lei seja saciada, porque a lei requer morte. Bem, para esse acerto foi marcado um encontro. Para resolver esse assunto final, que vinha lá do passado, sendo representado pelos sacrifícios de animais, mas quando chegou agora aqui, nós estamos diante de um problema grave para nós. É o momento em que Deus marcou um encontro. Marcou dia, hora, tá? Num lugar, certo? Fora da cidade. Deus marcou um dia, Deus marcou uma hora, Deus marcou um lugar, para todos nós nos apresentarmos lá. Só que tem um problema. Só para os irmãos terem entendido o lugar que foi marcado esse encontro, para nosso acerto, com a lei. Mateus 27, versículo 33, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Bom, se o encontro de Deus é marcado no lugar da caveira, lá no monte, significa morte. Significa que você e eu fomos chamados lá para resolver o nosso problema dentro da lei. Nós temos um problema dentro da lei, nós não cumprimos a lei. E pelo fato de não cumprir a lei exigia a pena de morte. E quando Deus marcou esse encontro, nós não podemos comparecer. Não podemos comparecer nesse encontro. Não podemos comparecer porque, primeiro, não tínhamos vestimenta correta para chegar diante desse momento. Não tínhamos condições de pleitear a nossa causa. Para nós não existia um advogado de defesa. A nossa causa, até naquele momento, é uma causa perdida. A lei está fazendo a sua exigência. E Deus marcou o encontro, Deus quer solução. Ele deu a lei para ser resolvido, ele deu a lei para ser cumprida, ele deu a lei para ser saciada. Ele não deu a lei para não se cumprir e passar por isso mesmo. E é nesse momento, diante da cruz, quando Deus marca esse encontro, nós não podemos comparecer. Não. Como que nós iríamos comparecer para fazer o acerto de Deus sobre naquele exato momento que a lei diz para mim assim: você não cumpriu nada, então você está condenado à morte. A pergunta que surge é: como eu vou resolver isso? Mesmo que eu quisesse dizer assim para o Senhor, diante da lei, eu então aceito morrer na cruz. O problema continuaria
Porque a palavra de Deus nos ensina que a lei exige perfeição. É o segundo ponto nosso. A lei exige perfeição. Mas é interessante que nesse momento, nessa hora, nesse lugar, quando nós não podemos chegar lá, não podíamos resolver, o nosso lugar ficou, essa cruz, esse monte ficou distante de nós. Ninguém tinha condições de chegar lá para dar uma satisfação à lei, para dar uma satisfação ao Senhor Deus. Mas Jesus foi. Sim. Jesus compareceu nesse dia. Jesus compareceu nesse dia, nessa hora e no lugar certo. Jesus compareceu lá no diante do Calvário. Jesus cumpre toda a lei. Quando chega no momento final, que a lei vai exigir a pena de morte, que ninguém poderia cumprir, ele se prontificou. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ele se prontificou em satisfazer a lei, em exigir o que a lei pedia. Eu não pude ir, mas Jesus disse para mim, Jesus disse para o Senhor Deus, eu cumpro. Eu cumpri a lei até aqui, e como diz o apóstolo Paulo, que ele foi obediente até morte de cruz. Isso mesmo, meu irmão. Não fique pensando que foi fácil para ele, não, porque não foi não. Ele chegou a orar ao Pai pedindo para que transferisse esse dia, para que afastasse esse dia, que apresentasse uma outra solução para esse dia. Mas o Pai não respondeu porque ele sabia muito bem que não tinha. A única solução que tinha era cumprir a lei. E a lei estava ali para ser cumprida. E Jesus se apresenta diante do Pai, e diante do monte, diante da lei, e diz assim, eu cumpro essa lei. Eu morro por eles. Sim. É um lugar que nós não podemos nos achegar nunca. Nós não poderíamos satisfazer a lei. Não podíamos. Como que nós poderíamos satisfazer a lei? Uma vez eu fiz uma pergunta, uma pessoa ficou meio indecisa. A pergunta é simples. A justiça perdoa? Reflete sobre isso você. A justiça perdoa? Aí eu vou mais longe um pouquinho. A justiça de Deus perdoa? Não perdoa. A justiça tem que ser saciada. A justiça tem que ser feita. A lei pedia pena de morte. E Jesus Cristo morreu. O que Deus fez por nós não foi perdoar através da justiça. Foi nos justificar através da morte de Cristo. Foi aceitar a morte de Cristo no nosso lugar. Através da sua graça e da sua misericórdia. Esse é o princípio básico da nossa redenção. É o princípio básico da nossa regeneração. É o princípio básico da nossa salvação em Cristo. Porque a justiça de Deus exigiu dele a pena de morte. E ele morreu no nosso lugar. E Deus então aplicou aquela morte na vida de todo aquele que é salvo por Cristo. Quando Deus quer salvar um homem, ele aplica aquilo que está lá. Para o quê? Justificado. Justificado é, alguém pagou a minha conta. Fui justificado dessa dívida. Jesus morreu no meu lugar. Cumpriu tudo que a lei exigiu. Sim. Então eu não podia ir lá. Porque se eu fosse para lá, eu ia contaminar a lei. Por isso Deus não podia aceitar. Nem a lei podia aceitar, que ela exigia a perfeição. Só Jesus foi perfeito o suficiente para se prontificar. Se prontificou. Se apresentou diante da lei. Se apresentou naquele monte. Nós estávamos bem longe daquilo lá. Nem passava na nossa cabeça ir para lá. Mas Jesus foi. Voluntariamente ele foi morrer no seu lugar e no meu lugar. Nós condenados à pena de morte. Ele não cometeu pecado nenhum. Ele não fez nada de errado. Só cumpriu a lei perfeitamente. Cumpriu todos os requisitos da lei. Sabe para quem ser beneficiado? Todo aquele que crê que naquele momento Jesus estava morrendo por ele. Todo aquele que crê que naquele momento Jesus está entregando a sua vida por ele. Se você crê nisso e for batizado, disse Jesus, será salvo. Essa é a proposta. Salvo.
Deus, através da sua graça e misericórdia, aceita o sacrifício do Filho. Deus, através da sua graça e misericórdia, aceitou aquela intercessão, aquela doação da vida dele. E muitas vezes eu me pergunto, até quando vamos esperar para decidir em aceitar aquele sacrifício? Que custou caro para o Pai. Custou a vida do Filho amado. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Ele diz isso lá no batismo. Este é o meu Filho amado, aquele que eu amo. Aquele que faz toda a minha vontade. A ele deveis ouvir. Meu irmão, Jesus voluntariamente, quando eu paro para pensar sobre isso e ver a seriedade do meu pecado, eu tenho que olhar para a cruz. Como eu disse a vocês aqui, a nossa história está na cruz. Tá? A nossa história na cruz é séria. Porque se você realmente olhar para a cruz e ver lá no lugar de Jesus, quem está no seu lugar lá, e ver o quanto que ele sofreu, como que era difícil uma morte na cruz, você não briga com salvação. Você não foge daquela cruz. Você não fica aí mentindo e brincando de crente, não. Você vive como crente. Olhe para a cruz e viva como crente. Porque o sacrifício foi difícil, foi muito difícil. Ele chegou a suar gotas como de sangue. E não foi na cruz, não. Foi no Getsemane, em momentos antes de angústia. Chegou a dizer que a minha alma está profundamente triste. Sim, meu irmão. Deus marcou encontro conosco. Quem se apresentou no nosso lugar? Jesus. Com todo o amor, graça, misericórdia. Olhou para nós, viu que não tínhamos condições de nos apresentar nesse encontro. Ele falou, eu vou no lugar deles. Virou para o pai e falou, eu vou no lugar deles. O que a lei exige? Morte. Eu morro no lugar deles. Isso é graça, isso é misericórdia. Isso é algo magnífico. Isso é coisa linda demais. E não dá para dimensionar a extensão disso. Não dá. Não dá para dimensionar o quanto que isso é precioso para a minha vida. Desprezível homem que sou. Paulo fala isso. Mas é interessante, meus irmãos, que nós vamos encontrar aqui ainda uma segunda questão, porque quando eu disse agorinha mesmo que a lei exigia perfeição, a lei traz exigências que somos pecadores e que não temos condições de cumprir suas exigências. Meus irmãos, quando o Senhor Deus deu a lei, o apóstolo Paulo disse que a lei é boa e que a lei veio para poder abençoar, mas a lei veio para matar, porque até ali não sabia que era um homem morto. Mas a lei veio e disse para ele assim, olha, a sua situação é essa aqui, ó. Você não consegue cumprir, o que foi dito aqui é para uma pessoa perfeita cumprir. Preste bem atenção. Quando Deus deu a lei, a pessoa que ia cumprir a lei, a pessoa pela qual essa lei foi dada para se cumprir, chama-se Jesus Cristo. Se você não aceita Jesus Cristo, lembre-se de um fato, tá? Você estará realmente condenado à pena de morte. Porque quem não cumpre a lei, morre pela lei. É simples assim. Quem não cumpre a lei, morre por essa lei. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então você vai morrer pendurado na lei. E a lei ainda vai te condenar. A humanidade será julgada segundo a lei, segundo a palavra de Deus. No dia do juízo final, não fique pensando que Deus vai inventar lei. Não vai. Porque a própria palavra de Deus servirá como realmente a regra da lei para julgar o homem que rejeitou, que não quis e que brincou com isso. A lei, portanto, que não for cumprida, o homem que não cumpre essa lei, ele morre pela lei. Tá? Nós temos que entender muito seriamente a respeito disso. O homem está morto pelas coisas espirituais. O homem não entende coisas espirituais. Ele precisa de estar lá no Calvário. Ele precisa estar diante dessa cruz, para ele entender bem o que foi feito ali naquela cruz a favor dele. É ali que vai se descortinar a vida espiritual para o homem. É o sepulcro vazio que vai descortinar a vida para o homem.
Nós temos que colocar uma coisa no nosso coração, meu irmão. Esse encontro marcado por Deus naquele Monte Calvário, que também quer dizer caveira, o Monte da Caveira, lembre-se bem, nós não tínhamos condições de ir lá porque a lei era extremamente exigente, ela exige perfeição. Isso é tão sério, meus irmãos, que se você conseguisse cumprir a lei literalmente como a Bíblia exigia, você era salvo, não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Jesus fez essa pergunta para o jovem: vá e viva pela lei. Ah, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo, é mesmo? Então vá, faça isso e viva pela lei, que eu quero ver. O apóstolo Paulo achava que podia viver pela lei. Ele chega a dizer isso, que eu trago comigo a exigência da lei. Iludiu-se a vida inteira achando que a lei podia salvar ele, assim como toda a religião da época do judaísmo achava que podiam ser salvos pela lei. Mas a lei não salva, a lei mata. O que salva é a graça. A graça de Deus é quem salva, não a lei. Se você e eu estamos salvos, aprendamos uma coisa muito simples: fomos salvos pela graça e misericórdia de Deus, que aceitou o sacrifício de Cristo naquela cruz, que aceitou Jesus naquele momento, que aceitou Jesus ser o nosso substituto. O homem está morto para as coisas espirituais. Paulo vai dizer isso aos Coríntios: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender, e não consegue mesmo. Por quê? A oferta, meus irmãos, de Jesus Cristo foi muito séria. Se você olhar todo o sacrifício, olhar todo o plano da salvação divina, nós vamos chegar num ponto onde o Senhor Deus nos leva para um beco, para uma estrada, para um caminho, tá? Que nos leva para aquele Calvário. Se você realmente tem uma boa visão da palavra de Deus, você vai ver que nós somos conduzidos até o Calvário. A lei vai nos levar diante da cruz. Isso mesmo, meus irmãos. O apóstolo Paulo chega a dizer que a lei serviu de aio para nos levar a Jesus Cristo, de ajudador, aquele que acompanha. Isso. Se você é um crente que gosta de estudar a palavra de Deus, consiga perceber na palavra de Deus que ela te conduz até a cruz. Isso mesmo. A lei vai até a cruz. A lei não faz você ressuscitar. A cruz te mata. Cruz, meu irmão, é simbolismo de morte. Nunca pense em olhar para a cruz e ver que ali na cruz você está vendo vida. Não! A cruz não traz vida, a cruz traz morte. Você sabe onde você vai encontrar o símbolo da vida? No sepulcro vazio, que é o símbolo da ressurreição. É a realidade da ressurreição nesse símbolo. É a realidade da ressurreição. Isso mesmo. É ali que você tem vida. É ali que no terceiro dia os discípulos chegaram lá e viram que eles tinham vida. E que Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou, ele disse que também vai nos ressuscitar. Porque eu tenho vida em mim mesmo. O Pai me deu vida em mim mesmo para ressuscitar e vai ressuscitar. É muito bom nós percebermos, meus irmãos, que na nossa caminhada cristã nós devemos estar constantemente perto da cruz. Viver perto da cruz é viver debaixo de responsabilidades e compromissos. Lembra de quem estava perto da cruz na hora da morte de Jesus? João. Lembra que ele falou para João? João, eis aí tua mãe. Cuida dela. Né? Viver perto da cruz é se expor ao perigo. Naquele dia, quem fosse visto perto da cruz era cúmplice de Jesus, podia morrer. Mas João estava lá. De todos os discípulos, João estava lá. Por quê? Porque é um desafio, meu irmão, constantemente, que nós temos que carregar conosco. O viver diante dessa cruz maravilhosa. Para nós maravilhosa, para ele não. Para ele foi maldição. Porque a Bíblia dizia que a morte de cruz, quem morria na cruz era maldito. E muito sério isso. Por quê? Viver perto da cruz. Olha para a cruz. Vê lá o que você é, o que eu sou. O que nós fizemos com Jesus. O que nosso pecado fez sobre ele. Se você abre lá o Isaías 53, você vai encontrar, olhamos-nos para ele, beleza nenhuma vimos nele. Viram um servo sofredor. Quando olharam para ele, pensavam que Deus estava castigando ele, moendo ele. E moendo ele pelos nossos pecados, não pelo dele que ele não tem pecado. É muito bom ter uma reflexão de vez em quando, tá? A respeito dessa cruz.
Olhe para essa cruz e vê lá o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso Senhor, sendo crucificado inocente. Por mim, pecador miserável, um desgraçado que vivia aí blasfemando e vivendo todo errado. Por isso, meu irmão, a lei exigia perfeição, porque a lei foi dada para me conscientizar quem eu sou. Ela não foi dada para me salvar e dizer que eu estou bonitinho, não. Não estou bonitinho na foto, não, estou feio. Porque a lei veio lá e revelou que isso aqui que tu é. Que tu não consegue cumprir. Então tu é pecador. E quem não consegue cumprir tem que morrer. Jesus veio e morreu no nosso lugar. Botou na cruz. Portanto, meus irmãos, quando você achar que tem direitos e exigências, olha para a cruz. Você que às vezes está aí dando ouvido para uma série de religiões que estão aí, dizendo que você tem que cobrar de Deus, olha para a cruz, vê se você pode cobrar alguma coisa. Vê se você tem direito de alguma coisa. Você sabe qual é o direito que o homem tem? É de um salário. Você sabe qual é o salário? O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha lá. O nosso salário está lá na cruz, morte. Mas o dom gratuito de Deus, que deu Jesus Cristo por nós, nos traz vida eterna. Glória a Deus por isso. Traz vida eterna. Lá naquele sepulcro vazio, o homem está morto dessas coisas porque não quer enxergar. Morto vai enxergar o quê, hein? Não enxerga nada, né? Não dá para enxergar, está morto. Por isso que Paulo vai escrevendo lá os Efésios, ele deixa claro: estavais mortos nos vossos delitos e pecado, mas ele, Deus, vos deu vida em Cristo Jesus. Estava morto, agora está vivo. Porque Jesus se ofereceu. Graça. Esse capítulo 2 de Efésios vai falar sobre a graça. A graça de Deus. Já parou para refletir sobre essa cruz, querido? Você está pensando que aquele que está naquela cruz lá realmente merecia estar lá? Não. Aquele sofrimento que passou um dia antes sofrendo, apanhando, aí saiu todo machucado, cansado, sangrando. Jesus era um homem fisicamente muito forte. Eu quero ver um homem aguentar o rojão que ele aguentou. Noite inteira acordado apanhando. Passou pelo Getsemane com o diabo rodeando ele, doido para fazer com que ele cedesse e não morresse na cruz, tentando, perturbando. Aí ele passa essa noite toda, vai para o Getsemane, sai do Getsemane, vai para o julgamento. No julgamento é ultrajado, é humilhado. Sai dali e entrega para os soldados vão lá e maltratam, vizinho, cospem, botam coroa, batem com um cajado, dão na cabeça dele, carregam ele, pregam na cruz. Você sabe de quem é a culpa? Não é dele, é nossa. Portanto, olhe para essa cruz com cuidado. Olhe para essa cruz com bastante cuidado. Toda vez que começar a querer ficar arrogante, com o nariz empinado, olha para a cruz, para saber quem é. E aquele que morreu lá é para ser valorizado. Aquele que morreu lá é para ser glorificado. Aquele que morreu lá é para ser honrado, respeitado, como um amigo. Ele disse isso para nós. Já não vos chamo mais de servo, já vos chamo de amigo, porque vocês sabem tudo que acontece dentro de casa. O amigo é assim, o servo não. É isso, essa é a forma de tratar um amigo, com respeito, com honra, glorificando o seu nome, dando um bom testemunho onde você estiver. Se nós olhar bem para a cruz, meus irmãos, nós vamos andar falando bem de Jesus, que é uma coisa tremenda, viu? Ou só vamos falar bem mesmo, não é só falar não, vamos viver bem. Hein? Honrando Jesus Cristo diante dos anjos, diante do reino das trevas. Nós temos esse poder, temos essas condições. E por fim, meus irmãos, nós vamos ver o resultado que significa ser substituto. Tá? Jesus Cristo foi para a cruz voluntariamente. Mas veio perguntar assim: Deus não foi injusto em botar na cruz uma pessoa inocente morrendo por um culpado? O que você acha? Hein? Responde aí.
Olha aí pro lado aí, pro pessoal que você está assistindo o culto. Ele pergunta assim, Deus não foi injusto não, hein, gente? De botar alguém na cruz que é inocente? Não, não é? Será que não é? Eu pergunto para você, Deus foi injusto? Em botar ele na cruz? Lá em João 10, 17 é a resposta. Quando alguém perguntar isso para você, toda essa gente, que uma vez eu ouvi isso de um gerente de banco. Se Deus fosse amoroso, fosse carinhoso, não teria permitido a morte daquelas crianças. Esse é o diabo, o Satanás está aí, ó, soprando besteira, bobagem. Não sabe a verdade, fica soprando bobagem. Mas Jesus Cristo foi colocado naquela cruz forçado. Foi Deus que colocou ele naquela cruz. Pergunto para você, foi o pai dele que botou ele na cruz? Não foi. Foi o nosso pecado. Começa aí a pergunta, já está errado aí. Foi o nosso pecado que botou ele lá. Será que foi Deus que forçou ele a dar a vida dele? Também não foi. Porque senão o sacrifício perderia a validade. Aí a resposta está aqui, ele mesmo respondeu. Lá em João 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Escutou bem? Ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu dou a minha vida porque eu ressuscito. Ninguém atira de mim. Entendeu bem isso? Ninguém atira de mim. Quantas vezes tentaram matar Jesus e não tinha chegado a hora dele se entregar ainda? Quantas vezes reuniram e tentaram fazer com que matá-lo e não conseguiram? Tem uma vez que ele está em Cafarnaum dirigindo um culto lá um estudo bíblico lá na sinagoga. O que eles fizeram? Quando acabou a sinagoga, estava falando sobre Isaías. E quando ele terminou, ele disse, essa profecia acaba de se cumprir em mim. Olhou um para o outro e falou assim, vamos matar esse homem. E passaram a mão e saíram empurrando ele para ele morrer. E foram levando ele lá para jogar ele de um barranco abaixo lá, para ele morrer. E diz o texto que ele foi indo, eles foram levando pensando que... Só que ainda não era a hora. Sabe o que ele fez? Virou as costas, saiu do meio dele e foi embora. Agora o que aconteceu ali, no dia da ressurreição, nós vamos estar lá, vamos perguntar para ele. O que ele fez ali? Que ficou invisível, que ninguém viu nada. Eu me lembrei daqueles anjos lá em Sodoma e Gomorra, lembra lá? Que foram lá cheios de maldade, ficar tudo cego? Pois é. Se com os anjos foi assim, imagina com ele. Né? Não era a hora ainda. A minha vida eu a dou. E ele a deu no momento certo, lá no Calvário, na hora certa. Isso mesmo. A minha vida eu a dou. E ele diz mais aqui assim, ó. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha a frase, olha a frase. É por isso que ele é o substituto. Ele se ofereceu. Meu irmão, você já imaginou se oferecer para morrer por um tipo de pessoa como nós? Pecador. Eu morro no lugar desse pecador miserável que nem quer que eu morra por ele. Mas eu vou morrer. Eu amo. Né? A minha vida eu a dou, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E disse outra coisa, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Acabou. Substituto é isso. Deus. Em Cristo Jesus, nos restaurando, nos permitindo a morte. Paulo chega a dizer em Gálatas que morreu na cruz junto, ressuscitaram junto, o velho homem crucificado, para nos trazer vida. Isso mesmo, meu irmão. O simbolismo dessa morte na cruz é impressionante, quando se trata da nossa velha natureza. Nós temos que colocar uma coisa no nosso coração. A cruz é a graça de Deus a nosso favor. É a graça de Deus quando Deus olha para aquela cruz, olha para a lei que tem que cumprir com a morte, olha o filho dele se oferecendo para morrer no nosso lugar. Dá para entender isso. E Deus amou de tal forma que falou assim, tá bom, morre no lugar deles. E morreu mesmo. E diz, faço isso voluntariamente. Não faço isso forçado, não faço porque amo, faço porque quero.
Eu dou a minha vida. Eu substituo eles gratuitamente. E quando ele diz assim, eu tenho o poder para reavê-lo, é porque a ressurreição é que traz vida eterna. Isso mesmo, meu irmão. A ressurreição é quem traz a vida eterna. Jesus morreu quando foi no domingo de manhã cedo, estava todo mundo lá pensando que ele estava morto. Correram lá, os discípulos. O que tinha? Túmulo vazio. Vitória sobre a morte. Acabou a vitória da morte. Ele vai aplicar essa vitória que ele teve na sua vida, na minha vida, no último dia. Porque se você está achando que essa história da salvação termina na ressurreição, não terminou. Falta mais um pedacinho. Falta um pedação ainda. Ó, depois da ressurreição falta grande tribulação, falta anticristo, tudo isso vai ser vitorioso. Tudo isso nós vamos ser vitoriosos. Falta a segunda vinda. Aí ele diz assim, quando ouvides falar desses dias, quando começarem a acontecer esses sinais, aquele valor, alegrai-vos, porque se aproxima a vossa redenção. Que coisa linda. Meu Deus do céu. A gente vai lá na cruz, olha para aquela cruz lá, vê aquilo tudo lá, e depois ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, fica 40 dias aqui na terra, morte para todo mundo, que ele ressuscitou. Mostrou evidência, eu ressuscitei, estou aqui, ó. Só na subida dele tinha 120 pessoas assistindo. Dizer que não tinha testemunho ocular, tinha. Não quer aceitar, mas tem. Vamos. Aí a história acabou? Não. Porque a obra dele é completa. Ele não vem só salvar o espírito, ele vem salvar o espírito e o corpo. A ressurreição confirma isso. Primeira ressurreição espiritual, glória a Deus por isso. A segunda é a física, glória a Deus por isso. E temos que ressuscitar, porque o nosso corpo não dá para entrar no céu. A nossa história tem uma continuidade até a segunda vinda. Aí vem o juízo final. Aí você vai ouvir a última frase com relação a esse plano grandioso de salvação. Vinde benditos de meu Pai. A humildade, a humildade. Vinde benditos de meu Pai. Pai, a oração sacerdotal. Eles eram teus e tu me concedeste para eles salvar. E eu não perdi nenhum, exceto o fim da petição. Que bênção, coisa maravilhosa. É bom demais, né? É bom demais. Aí ele diz assim, ó. Agora, ele foi para o Pai e disse assim, é necessário que eu vá porque o Espírito Santo venha. Não deixou desamparado não, hein? Até a segunda vinda dele, quando ele vier buscar a sua igreja. Vai vir com aqueles que foram salvos e vai nos levar. Quando nos levar para esse encontro com ele, e você ouvir a seguinte frase, vinde benditos de meu Pai para o reino, tomai posse do reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Que bênção! O plano da salvação é perfeitinho, encaixa tudo certinho, tudo encaixou certinho, plá! Só resta para nós agora que já aceitamos não, que ele nos aceitou. Só resta para nós, para ele que nos aceitou, tá? O que resta para nós agora, sabe o que é? Juízo final, a volta dele. E aí conclui, aí acaba, vamos para o céu. Aí acabou as mazelas, acabou isso tudo, vamos largar de ser pecador. Ressurreto, salvo, indo para o céu, glória a Deus. Quer ir para o céu? Aceita esse sacrifício. Quer ir para o céu? Dá uma olhadinha naquela cruz. Olha para aquela cruz, cai de joelho no chão, Pai, perdoa o meu pecado. Porque aí a coisa ficou feita. Perdoa, Pai. E Ele vai perdoar. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se pecardes, confessai o vosso pecado, porque Ele é fiel e justo para vos purificar, para vos perdoar. Isaías 59, 2 fala que existe um muro entre nós e o Senhor, o que faz separação. Meus braços não estão encolhidos, né? Meus ouvidos não estão tapados, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é quem? O vosso pecado. Sabe quem foi que tirou esse muro?
Jesus. Jesus agora nos aproximou do Pai. Se pegar o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, você vai encontrar, tendo intrepidez até acessar aos santos dos santos. Acabou a separação. O véu foi rasgado. Não tem mais separação. Sabe quem conquistou? Jesus. Jesus, com essa vitória gloriosa, maravilhosa, abençoadora. Que bênção, meus irmãos. Eu vou concluir com um versículo que todo mundo conhece de cor, salteado. Só tem que prestar bem atenção nele, não fica só citando não. Cita você agora aí, junto com os seus, aí você abrir a Bíblia aí. Para fazer um testezinho, você está lendo Bíblia, né? Hein? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus abençoe você, queridos. O encontro foi marcado, nós não podemos ir. A lei exigia a perfeição, Jesus Cristo ofereceu. Ele é o nosso substituto. Cumpriu tudo. Deus aceitou, nos justificou. E agora ele nos recebe como filhos amados, adotados em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde cada vez mais. Não percam quinta-feira, nós temos estudo bíblico da palavra de Deus. Tá? Vou orar pela vida da dona Terezinha Rosa. Ela é de Belo Horizonte, pela família dela e pelo local de trabalho dela. Vamos orar. Ela trabalha na Casa de Repouso Castelo Forte. Vamos orar pela dona Terezinha Rosa, tá? Pelos parentes, pelo local de trabalho dela, né? Seus familiares. E ela trabalha na Casa de Repouso Castelo Forte. Casa de Repouso Castelo Forte. E tem um hino nosso aí que tem esse nome, Castelo Forte, de Lutero. Deus abençoará você, querida. Tá bom, dona Teresa? Deus estará com você. Nós vamos orar agora para encerrar esse momento de culto. E assim, então, nós poderemos começar a estudar a nossa palavra até quinta-feira. E você, esse é um momento de reunião de oração. Quando termina o estudo, faça uma reunião de oração com seus queridos, seus amados, interceda por eles, tá? Se tiver pedidos para fazer, pode fazer, nós vamos orar, tá? A igreja continuar orando, espalhada por esse Brasil. Amém, queridos? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por esta palavra, ó Deus, que vem nos realmente trazer esperanças maravilhosas a respeito dessa salvação gloriosa e por essa oferta que Jesus fez, ó Deus, em nosso lugar, morrendo lá, ó Deus, pagando, ó Deus, cumprindo a lei e nos trazendo vida eterna através da ressurreição. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção constante sobre a tua igreja, para que nós possamos aproveitar e estudar a tua palavra cada vez mais. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para a dona Terezinha Rosa, para os familiares dela, para o seu trabalho, e não só para ela, ó Deus, mas para muitas pessoas que trabalham, que são crentes, e que têm, ó Deus, que testemunhar, viver como crente no lugar de trabalho. Nós intercedemos por isso. E em especial hoje pela dona Terezinha Rosa. Abençoe a vida dela, os seus familiares, conhece as suas necessidades, mostre a ela, ó Deus, certifique a ela, ó Deus, a tua santa presença no seu coração. E que ela assim possa se sentir, ó Deus, cada vez mais cuidada por ti. E mais uma vez eu lembro do Israel, abençoe a vida dele, fortifique ele e todos aqueles que necessitam de teus cuidados. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada difícil, de pandemia. E mais uma vez nós clamamos, ó Deus, para que tu venha afastar essa pandemia no nome de teu Filho amado. Porque a tua palavra nos ensina, se tu quiseres, tu podes. E nós confiamos no teu poder, na tua soberana vontade. Perdoe nosso pecado e a nossa falha. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém, Pai.
do meu Salvador. Oração pela mídia. Vamos orar pela mídia. Desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, que eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira. Até quinta.